Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Ulisses Bittencourt Alano, sócio do Bittencourt Alano e Camargo Advogados. Hoje aqui a gente tem mais um bate-papo aqui com nossos amigos Dr. Gessé, Dr. Ricardo Weber. Vamos falar um pouquinho aqui sobre as medidas trabalhistas adotadas pelo governo federal para enfrentamento dessa crise, desse estado de calamidade que gerou pela Covid-19. Foram algumas medidas tomadas pelo governo, né? O GCE aqui tem uma atuação judicial bastante forte aqui no tribunal, no Fórum Trabalhista, né? O Weber é assessor do Cicontiba, então ele tem uma versão já mais de assessoria, né? Então ele conhece também profundamente aqui. Então a gente vai ter esses dois enfoques aqui que vai ser, acho que bastante esclarecedor e vai ajudar os empresários a entenderem melhor essas medidas, como aproveitarem elas da melhor forma possível, né? E de modo a enfrentar esse período e sair dele ainda mais forte, né? Acho que a gente vai começar aqui falando um pouco sobre a medida provisória 927, né, que flexibilizou algumas regras aí trabalhistas, né, para enfrentamento, com relação a férias, com relação a teletrabalho. Então, eu vou passar a palavra aqui para o doutor Ricardo Weber para ele falar um pouquinho para a gente sobre essa medida, o que ela trouxe, como os empresários podem utilizar ela. O doutor Gessé, fique à vontade para fazer as interferências aí. Obrigado por aceitarem participar aqui. Fiquem à vontade para falar. Olá, amigo Ulisses, doutor Gessé também. Agradeço mais uma vez a oportunidade do bate-papo com os amigos para formar aí as medidas do governo federal, como você disse, que visam amenizar os impactos. E essas medidas trabalhistas foram muito importantes. Não é o ideal, mas são os instrumentos que temos na atualidade para amenizar os impactos, né, junto às empresas, empregadores, que o que tem sido entendido é o princípio de manter mesmo o emprego, a preservação da renda e do emprego. Tá? Então, aqui no Cicontiba, recebemos vários acordos, várias consultorias, e realmente é uma norma, a MP 927 e a MP 936, são normas que realmente pegaram na prática. Então, o pessoal está utilizando muitos acordos coletivos, acordos individuais, e destacar que a própria MP deixa bem claro que é para o período excepcional e temporário, por isso que é uma flexibilidade ali das regras, e situação mesmo temporária só durante esse período, que a princípio está decretada a calamidade pública até dia 31 de dezembro. Então, esses instrumentos podem vir a ser utilizados. Tá? Quanto à MP 927, trata daqueles itens que mudou um pouco, flexibilizou as regras em relação a acordo individual, férias coletivas, banco de horas. Tá? Então, trouxe bem à tona, logo no início, fala da prevalência do acordo individual, tá? Que prevalece sobre até a lei, e a negociação coletiva nesse período de calamidade. Então, vários instrumentos aqui não precisam de um acordo individual, mas o GC até vai poder falar um pouco melhor isso, questão da importância de realmente fazer um acordo individual. Tá? Tem a questão do teletrabalho, que é a critério do patrão, tem que avisar com 48 horas de antecedência. Tá? Muitos estão em home office, né, no atual momento. Tem a questão do comodato, de como vai ser, né? Pode ser negociado a parte ali quem paga a internet e tudo mais, mas o teletrabalho é uma saída, mas não precisa registrar em CTPS, não precisa de acordo individual, tá? Basta notificação prévia em 48 horas. Essa é uma das medidas ali, que muda um pouco do tradicional, né? Tem a questão da antecipação das férias individuais, que não precisa nem sequer ter completado o período aquisitivo, pode negociar períodos de férias futuros, inclusive, né? Também tem que avisar com 48 horas de antecedência, tá? Tem que o pagamento, instrumentos importantes, o pagamento fica até o dia 5 da competência, né? Para o mês subsequente. E também tem a questão do terço constitucional, que ficou postergado para pagar até dia 20 de dezembro, junto com o 13º. Então, a antecipação de férias é muito importante, né? As férias coletivas também, notificação prévia 20 a 48 horas, mas não precisa mais cumprir aqueles requisitos de encaminhar ao sindicato, de encaminhar ao Ministério da Economia, mas também é importante encaminhar. Não obriga, mas é importante para dar maior segurança. Tá? Tem a questão da antecipação dos feriados federais não religiosos, tá? Também pode ser usado para compensar no saldo do banco. Aí os feriados já religiosos dependem de acordo individual. Né? Tem a questão do banco de horas, que pode ser feito após a calamidade pública, compensado em até 18 meses. O banco de horas em si tem que ter o acordo individual. Então, pode ser compensado em 18 meses. Alguns patrões podem utilizar essa medida, mas depende do acordo individual. Tá? Também teve a suspensão de algumas exigências administrativas na área de segurança e saúde do trabalho, aqueles exames periódicos de admissão,
exame demissional, tá? Quem fez dentro dos últimos 180 dias, aí não precisa fazer, tá? A priori. E tem a questão na MP 927, é mencionada a questão também do diferimento do FGTS, tá? Não é um desses instrumentos que nós temos que falar. Já falamos lá de medidas tributárias, mas Sim. é importante que pode ser a partir de julho, tá? Pagar em 6 parcelas do FGTS, né? Mas para isso tem que aderir até junho. Tem que aderir, tem que fazer a declaração que quer participar, tá? Para o FGTS ser diferido lá para frente. Então, assim, desses instrumentos tem que cumprir, né? Esses requisitos, 48 horas, tal. O GC vai falar um pouco melhor para evitar algum argumento futuro do empregado, alguma reclamação de sentido e não cumprir alguma formalidade da lei. Então, se prestigiou aqui o acordo individual, mas tem que cumprir bem certinho as formalidades para evitar alguma discussão futura, para desconsiderar algum acordo desses, alguma hipótese se não cumpriu certinho como manda a MP 927. Esses aspectos eu queria até ressaltar, acho que são bastante importantes, assim, né? Dentro de um cenário de riscos, assim, gestão de riscos é um tema que o nosso escritório aqui se debruça bastante, né? E o cumprimento dessas obrigações e a comprovação do cumprimento dessas obrigações são bastante importantes para evitar riscos no futuro, né? A gente sabe que muitas ações vão ser ajuizadas decorrendo desse período, muita gente foi mandada embora, apesar dessas medidas, né? Então, o cumprimento dessas obrigações, as formalidades, mesmo que às vezes pareçam excessivas, eu acho que eu considero bastante importante, assim, e tenho aconselhado que todo mundo cumpra com elas a rigor e guarde e tenha prova de que cumpriu com todas essas formalidades. Gisele, eu queria passar a palavra para você, para fazer uns comentários também sobre essa MP 927, sobre a flexibilização, né? Como os empresários estão utilizando, qual que é a tua visão aí perante até o judiciário, de acordo com a tua vivência aí, atendendo os empresários. Primeiramente, obrigado pelo convite, para dar os parabéns a vocês pela iniciativa. Estamos vivendo uma situação atípica e que eu acredito que pode ser o futuro até, a questão da tecnologia, né? Como o Dr. Weber falou, o problema assim, não existe. A MP ela foi criada para uma coisa meio emergencial e ela não foi abrangente em muitas situações, porque se acreditava também que a situação fosse por menos tempo, né? Tanto que depois teve até uma outra medida para complementar essa situação. A questão de risco, por mais que a MP ela não exija uma questão formalizar, pode até ser tácita, o risco é que, na prática, a gente sabe que quanto mais formalização, melhor para o empregador, né? Para a empresa fazer. Porque, assim, ela pode chegar muito bem e dizer, o primeiro que é um acordo, então depende da aceitação do empregado, né? Fazer a antecipação das férias. Então, se ele não, ele vai concordar tacitamente, mas depois pode dizer, não, eu fui coagido, alguma situação. Então, tendo essa formalização do acordo lá, para antecipar as férias, ou até parado a questão do teletrabalho, todas essas situações, ajuda a segurança da empresa para demonstrar que aquilo lá foi realmente feito por essa. Além disso, a questão das datas também, porque ela tem essas restrições pela questão da pandemia. Então, pode dizer que tenha feito essa contratação antes, pode alegar uma nulidade. Então, a formalização sempre é importante para fazer nesse sentido, para a questão de segurança. Tem outras questões também, que nem, por exemplo, do teletrabalho lá, que é uma questão, no meu ponto de vista, futuro, que não depende da presença física, a reforma trabalhista de 2017 já tinha feito uma espécie de uma regulamentação disso. Então, o que mudou agora, na verdade, é que antes precisava de um acordo do empregado de entrar nesse regime, e agora a empresa ela pode impor esse teletrabalho. Sim. Então, é importante fazer essa formalização, porque tem essa já anterior à reforma, que ela regulamenta a forma do teletrabalho. Então, não é simplesmente mandar o empregado trabalhar em casa e daí como é que fica? Tem uma lei anterior que já teria que ter obrigação na empresa de saber isso, né, para manter. A questão das férias é a mesma coisa. O problema das férias é a questão por final. Primeiro, para explicar para o empregado que às vezes não entende, que ele vai antecipar, e depois até para fazer uma conta, fazer essas situações. E a justiça ela prega muito para isso. Mas
tem uma certa lenda que a justiça protege o trabalhador, o empregado, mas não é que protege, é que, na verdade, ele é uma relação hipossuficiente. Então, por isso que sempre é vantagem para a empresa fazer essa formalização com contrato por escrito. Quanto mais detalhado que for a alteração ali, ou antecipação que tenha, é importante ter esse contrato pela segurança mesmo. Eu estou sendo repetitivo, mas é que depois, no futuro, um banco de horas mal feito, por exemplo, até nessa situação, pode gerar uma condenação gigantesca lá. Então, a questão da MP, ela veio facilitar, veio proteger o empregado, mas uma questão no amplo. Na prática, é importante pro o empresário, o empregador ali, que seja, sempre formalizar as situações, porque tem situações, como disse, o teletrabalho já tem uma regra própria, então não pode ser feito de qualquer forma, né? Sim. O teletrabalho, né, a gente teve na reforma já algumas alterações, essa medida flexibilizou ainda mais, e agora a gente vê que vai ser uma tendência, né? A gente percebe que as pessoas trabalhando em casa, muitas pessoas compreendendo esse trabalho em casa, as empresas percebendo que esse trabalho em casa também funciona, que a empresa continua funcionando normalmente, né? Então, uma nova dinâmica de trabalho aí surge, né? E a gente tem que pensar se essas regras são suficientes, né? Se talvez a reforma trabalhista e essa medida não tenham que ter aí uma complementação para que isso seja utilizado no futuro e o trabalho seja adotado assim formalmente por todas as empresas. Eu acredito que isso vai acontecer, né? Legal, eu vou passando aqui para outra medida provisória que foi editada pelo governo, a 936, né? Que trouxe o benefício emergencial para manutenção do emprego e da renda, né? Gera um pouco de confusão aqui, né? De benefício, auxílio emergencial, né? O doutor Ricardo Weber até me alertou aqui para a gente ter cuidado com essa nomenclatura, porque é diferente daquele auxílio que as pessoas estão recebendo, né? Então, doutor Ricardo Weber, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa medida 936 que trouxe esse benefício emergencial aí para a manutenção do emprego e da renda. Então, essa MP 936, considerada MP dos salários, é mais uma medida que pegou na prática. Então, tem setores aí, gastronomia, turismo, pessoal que está sofrendo mesmo e tem muita suspensão para evitar as demissões, né? Sim. Cada ramo de negócio tem uma quantidade, mas está tendo muita suspensão, até mais do que redução de jornada, tá? Mas as estatísticas estão aumentando e foi criado esse benefício emergencial que o governo entra com um aporte financeiro, tá? Depender das regras ali, mas é uma medida que realmente pegou. Então, está chovendo de acordos individuais e também tem algumas hipóteses que a MP ainda mantém a hipótese de acordo coletivo, mesmo com aquela decisão da STF, que o doutor Gessé pode comentar também. Como é que funciona, né? Então, a Constituição Federal, ela diz a questão de irredutibilidade salarial, salvo convenção e acordo. Então, essa medida veio de uma forma mais clara, assim, o texto dela deu uma certa segurança jurídica para que seja possibilitada a redução proporcional de jornada e salário e essa hipótese nova de suspensão temporária do contrato de trabalho. Então, na parte de redução de jornada tem que ser mantido o salário hora, tá? Essa parte de redução. E tem algumas regras, né? A depender, se for uma redução a lei estabelece 3 porcentagens, 25%, 50% e 70% de redução, tá? A de 25% independe da faixa salarial do empregado, pode ser feito via acordo individual, não precisa da chancela sindical, não precisa ser feito via acordo coletivo. Se for 25% a redução. Já se for 50% ou 70% a redução da jornada de salário, aí depende. Se o salário for até 3.135, ou aqueles casos que recebem acima de 12 mil, tá? E tenha diploma superior, nesses casos, os 50%, 70%, até 3.135 e acima dos 2.000, podem fazer via acordo individual também, mesmo sendo redução de 50%, 70%. Agora, essa faixa salarial entre 3.135 a 12 mil ali, essa ainda é mantido na MP, que precisa passar por acordo coletivo, tá? Por negociação coletiva. Então, tem algumas regras. Inclusive, se for feito porcentagens diferentes dessas, de 25%, 50%, 70%, a MP também prevê que deve ser feito via acordo coletivo. Então, a decisão do STF não é um salvo-conduto só de individual. Tem algumas hipóteses que ainda é mantido no formato coletivo, que a MP exige. Tá? Então, também tem os requisitos, tá? A redução é por no máximo 90 dias, né?
90 dias, também tem que ser comunicado essa minuta, envia para o empregado com 48 horas de antecedência, isso é algo que tem que tomar muito cuidado, né? Essa questão na prática, depois, futura, na parte do Poder Judiciário. Se você simplesmente assina no dia, não tem a prova de que comunicou 48 horas de antecedência, que enviou a minuta para o empregado analisar se aceita ou não, na prática o empregado aceita, a gente sabe como é que funciona na prática, mas isso futuramente pode ser um argumento para tentar desconsiderar esse acordo e tudo mais. Então, cumprir os requisitos, dá 48 horas de antecedência, no máximo 90 dias, tá? E como é que funciona a redução? Reduziu 25%, o governo entra com um aporte de 25% sobre aquilo que o empregado teria direito caso recebesse seguro-desemprego. Então, vai ter uma diminuição salarial, principalmente para aqueles que recebem um salário mais alto, tá? Pega todas as faixas, mas o foco dessa medida, aparentemente, no meu entender, é para pegar quem recebe até 3.135, mas é aplicável às outras faixas salariais e é menor o salário conforme recebe mais, tá? Então, foi 50%, o governo entra com 50% sobre o que receberia a título de seguro-desemprego, e os outros 50% o patrão paga normalmente, tá? Já a suspensão temporária do contrato de trabalho é apenas por, no máximo, 60 dias, tá? Então, suspende, e a regra geral, aquelas empresas que não recebem até, que o faturamento não passa de 4,8 milhões no ano 2019, essas empresas, o governo vai entrar com 100% do pagamento, o benefício, tá? Então, o empregado ganhava 5 mil, não adianta, vai pagar o 100% sobre o teto lá do seguro-desemprego, tá? Então, tem essa questão, tem que respeitar os 60 dias, o empregado não pode trabalhar de jeito nenhum nesse período, nem via WhatsApp, responder uma mensagem, nada, né? Tem essa questão também que tem que enviar com 48 horas de antecedência o acordo para que o empregado analise, tem que cuidar com essa questão, tá? Mantido os benefícios, então tem toda a discussão, o vale transporte não, né? Está suspenso, mas o alimentação, plano de saúde, refeição, tudo, né? Também tem que ver o que consta em convenções coletivas, na hipótese de quem trabalha em home office também na redução, voltando um pouco, também tem que ver essas questões, tá? Como é que tem a convenção, parte de alimentação, refeição. Então, tem essas medidas, tá? Daí teve a decisão do STF, que o GC pode comentar ali, que não precisa da chancela sindical em alguns itens, tá? E tem várias outras questões ali na prática, o empregador web está dando, que é a plataforma disponibilizada para cadastrar, está dando um probleminha ali em algumas situações que não tem o campo para preencher, mas tem que cuidar, tem que manter essas formalidades. Por exemplo, comunicar em até 10 dias o Ministério da Economia após a celebração do acordo individual, para que o empregado receba dentro de 30 dias, tá? Senão o patrão vai ter que arcar com uma parte, se não encaminhar dentro dos 10 dias da celebração do acordo. Ainda é mantido lá na MP, mesmo com a decisão do STF, a MP ainda diz que tem que se comunicar o sindicato em 10 dias. Não é que o sindicato precisa dar anuência ou chancelar, mas ele precisa ser comunicado. Esse comunicado, eu aqui que trabalho em sindicato, né, tem sindicatos que estão fechados, encaminha no e-mail institucional que tem no site, tá? Encaminha, dá uma ligada para ver se confirma o recebimento, de qualquer forma, né? Caso o sindicato esteja fechado, faz uma carta com aviso de recebimento e encaminha para o endereço da sede do sindicato, esse comunicado com 10 dias após a celebração do acordo. Então, essas formalidades têm que ser analisadas bem de forma minuciosa e cuidadosa pelos empresários para evitar qualquer argumento futuro, tá? Mas essa medida realmente pegou e eu vou passar a bola para o Dr. José para ele comentar um pouco. Obrigado. Realmente essas medidas trazem muitas formalidades e burocracia no dia a dia do empresário, né? Tem que ter muita atenção nisso, não passar por cima, porque isso pode gerar problemas depois, reclamatórios trabalhistas. Então, é bastante importante aproveitar dos benefícios que essas medidas estão trazendo para o empresário, né? Para a manutenção do emprego, da renda das pessoas, a flexibilização dessas regras, mas elas trazem também uma série de obrigações com relação ao cumprimento dessas formalidades, né? E isso é bastante importante dentro do cenário de riscos, né? O cumprimento dessas obrigações. Gessé, eu queria que você falasse um pouquinho também sobre essa medida, aí como o judiciário, né, que é onde você atua mais na frente, aí está entendendo essas medidas provisórias, tem decisões do Supremo Tribunal Federal, tal, como é que você tem visto isso? Bom, como a primeira medida ela foi criada com uma expectativa de acabar a pandemia antes, né? Mas não teve essa situação, então foi obrigada a criar uma nova, mais radical, assim, e por isso até segue essas formalidades tem que seguir. O judiciário ele
ainda é uma medida nova, ela não está, estamos dizendo assim, nos tribunais regionais, né? Ela não chega ainda tanto a essas situações porque é uma situação nova. Mas pelo que a gente está acompanhando dos juízes, assim, eles vão seguir muito essas duas questões. A formalidade, como vocês destacaram, se tiver ausente uma delas, é a tendência de não valer, vai prejudicar, mas principalmente vai valer vão pegar do princípio da boa-fé do empregador, no sentido assim, se aquela empresa que ele fez lá, ele vai ter, precisou mesmo ter essa redução, se teve por exemplo, se abrange o decreto que tem que fechar, tem essas situações. Por exemplo, supermercados, assim, eles estão até contratando gente, então não seria compatível aplicar uma situação dessa porque não foi atingido pela situação. Então, o que o judiciário, no geral, dos regionais, a primeira instância, a segunda instância que vai atingir, ele vai olhar essa situação. Se realmente aquela empresa que fez a redução ou a suspensão do contrato está sendo atingido. Até nesse sentido. Então, a ideia é tentar assim, vamos fazer a redução. Vamos fazer, mas não consegui, ainda tá mantendo ruim, então vamos suspender. Ou não é manter já a suspensão, porque teria que, em tese, comprovar o prejuízo para aplicar essas medidas para lá. Então, o judiciário ele vai ver como eu disse, na boa-fé da empresa. E também a formalidade. Isso porque geralmente vai pelo mais fácil. Então, na dúvida ali, então é importante a empresa que for fazer isso, ela pegar e se precaver com formas, assim, demonstrar que diminuiu mesmo a procura, não tem vendas lá, se for o caso, para justificar depois, para depois não ter um argumento dizendo que eu fiz isso, mas fui obrigado e a empresa estava bombando. Então, não é esse sentido. É para tentar proteger a empresa mesmo. Então, vai depender dessa boa-fé. A questão do STF, lá, foi mais a briga lá pelos sindicatos, que os sindicatos estavam, se era exigível ou não lá. O problema é que teve muito sindicato que estava cobrando para fazer o acordo lá, e isso pressionou bastante para tirar essa deles lá. Mas tem outra questão também. Às vezes, você vai fazer um acordo, a empresa ela vai se suspender, depende do número de funcionários que ela tem, ela não vai fazer um acordo de redução, ou não vai fazer um acordo de férias. Então, ela vai ter uma espécie de coletivo para fazer. Se ela tiver esse contato com o sindicato, é importante também, porque dá mais boa-fé e mais veracidade para a situação, né? Então, mas as decisões que está gerando no STF são muito de validade ou não das medidas, mas como o Dr. Weber falou, pegou, que na verdade é que pegou, é a situação que tem que ter mesmo, né? Então, mas futuro, tentando fazer uma coisa de futuro, assim, o judiciário ele vai se preocupar com isso. Se a empresa fez de boa fé porque ela estava querendo, não tinha condições mesmo, ou está se aproveitando daquilo para lá. Se vê que tem alguma situação dessa para se aproveitar ou deixar de formalizar, o risco é muito grande de não dar certo mesmo amparado pela lei. Com certeza. Eu vejo assim, até fiz uma compra pela internet e aqui a empresa falou, a gente está com muitos pedidos em razão da crise e tal. Eu falei, não estou entendendo, se você está com muitos pedidos, não tem necessidade de redução da equipe, nem de nada, é para estar funcionando normalmente, né? E para estar encaminhando os pedidos. Não tem razão de não me responder, de não me dar o prazo de entrega, né? Tudo isso. Então, essa situação pontual tem que ser bem analisada, né? Porque, de fato, algumas empresas, poucas talvez, não foram afetadas, né? Mas a grande maioria certamente foi afetada por essa pandemia, né? A gente sente isso nos escritórios de advocacia, né? Eu, Gessé, aqui que temos escritório, a gente sabe que esse momento afeta tudo, as empresas não estão funcionando direito, existe uma demanda para consultar alguma coisa, mas ainda assim há uma redução aí de movimento, a gente percebe claramente como todo mundo está sendo afetado, né? Então, poucas são as áreas, tenho conhecimento até de farmácias que, por incrível que pareça, nesse momento de pandemia também estão sendo afetadas, né? Sem pessoas circulando na rua, sem esse fluxo normal de pessoas, eles também perdem o movimento, o faturamento, né? E acabam sendo
sendo afetados, mesmo sendo atividades essenciais que mantêm a sua rotina aí, né, normalmente. Doutor Ulisses, só para não deixar passar batido aqui sobre essa 936, né? Alguns itens importantes ressaltar a questão da estabilidade, né? Da garantia provisória de emprego. Então, a MP deixa bem claro ali que, por exemplo, suspendeu 2 meses, o empregado vai ter os 2 meses de estabilidade e no retorno mais 2 meses, tá? Se for 3 meses a redução de jornada, seria os 3 meses de garantia provisória de emprego, mais retoma 2. mais 3 meses, tá? Entendi. Outro comentário também importante o benefício, a priori, é só 3 benefícios vão ser pagos ao empregado, tá? Então, pode ser misturado um item com o outro. Então, alguém suspendeu 60 dias, terminou, ele pode, após, reduzir por 30 dias, tá? Então, pode usar 60 dias de suspensão, depois 30 dias da redução. Ou usa 60 dias de redução, 30 dias da suspensão, tá? E, inclusive, pode ser utilizado também os instrumentos da MP 927. Então, questão das férias coletivas, antecipação de férias. Vamos dizer que reduz por 90 dias, retorna e é dado antecipação de férias individual ou as férias coletivas, tá? Então, tem essas possibilidades de vincular a MP 927, a 936, um instituto com outro. E fazer um planejamento para utilizando elas de acordo com a medida, né? A gente vai acompanhando a evolução da doença, como alguns estados estão se recuperando um pouco melhor, como alguns estão no momento de bastante grave, né? Então, eu acho que o empresário tem que fazer um planejamento aí para enfrentar essa crise, né? E de como que vai utilizar esses instrumentos, né? E saber que ele pode utilizar. Suspendeu, depois voltou, ele pode, né, utilizar de um outro benefício, outra medida. E isso é bastante importante aí. De cada região onde ele está, de como está essa crise aí na região onde a empresa atua, né? Certo, e eu não comentei essa questão também da ajuda compensatória, tá? Que tem caráter indenizatório, consta na MP. Que eu mencionei o 100%, o governo entra quando aquelas empresas até 4,8 milhões, tá? Na suspensão do contrato. Acima disso, o governo ele entra apenas com 70%, 30% permanece o patrão pagando, tá? Mas independente da redução ali, suspensão, a MP prevê essa ajuda compensatória, que daí não incide imposto de renda, INSS, FGTS, tá? Então, o patrão reduz lá 50%, suspende, mas ele pode contribuir se ele quiser mais até, né? Ele pode dar uma ajuda compensatória, mas isso tem que ser explícito no acordo individual, que não tem caráter salarial, tem caráter indenizatório. A forma de não reduzir tanto o salário, tá? Durante a suspensão. Então, tem essa previsão também da ajuda compensatória. E quanto ao Dr. Sé mencionou, realmente, caso a caso, tem empresas que não precisam, em tese, né, não seria viável a redução, a suspensão, então a todo vapor. Só a questão da inconstitucionalidade ali, o STF se manifestou, né? Já, tanto na MP 927, o Marco Aurélio lá, quanto o Lewandowski, primeiro na MP 936, e o plenário julgou de forma contrária com o Lewandowski, nas duas, a princípio ficou ali declarada a constitucionalidade, tá? Então, o que valeu mais ali foi a questão, não essas regras protetivas mesmo do empregado, ficou a questão do preservação do emprego e renda. Aquilo que todo mundo está sabendo, né? Que se não tiver emprego, se não tiver como manter os empresários ali, não vai ter emprego também, que seria a pior de todos os cenários. Tá? Sim, então, com certeza. O STF se manifestou nas duas MPs pela constitucionalidade, mas caso a caso pode ser analisado no judiciário essas situações assim que a empresa não seria viável fazer o acordo e tudo mais, como o doutor Gessé explicou ali. A situação assim que eu vejo, você destacou muito bem ali, a questão do planejamento. O que a gente vive, assim, que a gente vê na prática das empresas, assim, que geralmente ela acaba recebendo condenações, recebendo, não seguindo algumas regras lá, nem tanto por má fé, é por falta de conhecimento mesmo. Então, às vezes, ou vai por má orientação, ou segue. Então, isso que é um problema que a gente vê do empresário, do empregador, assim, no sentido que tem que começar a pensar até nisso para pós-pandemia. Porque não é uma coisa que vai ficar para sempre, mas vamos dizer assim que quando acabar, porque a medida provisória ela tem um prazo para se manter, e depois desse prazo, e se essa medida não der certo, vamos criar uma outra. Então, o empresário tem que se preparar nesse sentido de começar a se planejar, se orientar melhor, ver essas situações. Por exemplo, o que aconteceu recente, nessas discussões do STF lá, da MP, teve a questão da doença ocupacional. Ficou muito na dúvida, agora vai dar como acidente de trabalho ou não. É que a medida, ela
afastava qualquer hipótese, praticamente, da pessoa pegar coronavírus na empresa. O que o STF fez foi tirar e colocar pela regra normal. Que vai ter que comprovar que aquela ligação da pessoa para o trabalho, que já existem outras leis lá que mantêm a estabilidade por isso. Então, não é que ela, como o Dr. Weber falou, a questão é de manter o emprego, mas não é que protege um ou outro. Então, por isso que é sempre bom estar se atualizando, se organizando, pensando lá para também não cair em falsas informações, que hoje a gente tem muito acesso à informação e às vezes a informação é errada. Tem essa questão que deu, então agora pegou, não vai dar como doença, vai dar como doença. Não, depende, cada caso é um caso. Então, não dá para ir só pelo diz que me diz que acaba futuro, como eu vejo sempre assim, a empresa quebra por um erro por falta de informação. Vamos defender a nossa classe aqui, né? A importância de consultar um advogado trabalhista para entender o momento, como fazer adesão a esses benefícios, a essas medidas que foram adotadas nessas MPs, né? Eu acho que isso é bastante importante. O advogado se presta justamente a isso, a esclarecer, a evitar que as pessoas façam errado e isso gere prejuízos depois, né? Então, vejo aqui o nosso papel nesse momento aí de orientar o empresário uma relevância bastante grande, né? É o papel que o Dr. Ricardo Weber aí cumpre também no sindicato aí para todos os filiados, né? Aí para os contadores, né? O sindicato dos contabilistas de Curitiba e região metropolitana. Então, tem prestado esse tipo de consultoria aí. Os advogados, né? Também se servem a prestar esse tipo de consultoria para as outras empresas. Já para finalizar, a gente já está quase chegando aqui no nosso tempo limite, para não ficar muito extenso aqui, né? Eu ia perguntar sobre a medida, sobre as doenças ocupacionais, que o Dr. Gessé falou agora. Então, eu vou pular, vou para o último tema já, que seria a medida provisória. Eu acho que essa mais rapidamente aqui, pessoal. É a medida provisória 944, que fala sobre uma possibilidade de linha de crédito, né? Com desconto em folha de pagamento e tal. Queria que vocês comentassem um pouquinho rapidamente para a gente não se estender muito. Sim, então, doutor Ulisses, essa linha faz parte de uma daquelas promessas do governo federal de dar uma linha de crédito, só que ela não pega todos os portes de empresa, tá? Então, aqui, de uma forma mais objetiva, vou ler alguns tópicos só, bem de forma objetiva para entendermos, tá? Que ela se aplica, essa linha de crédito, o nome é o Programa Emergencial de Suporte a Empregos, tá? Ela ela pega apenas as empresas com receita bruta anual superior a 360 mil, e que vão até 10 milhões, tá? Ou seja, empresas que são abaixo de 360 mil, tem projetos de lei no Congresso para outras linhas de crédito, tem a Fomento aqui no Paraná, também da linhas de crédito, como a gente já disse na outra gravação sobre as medidas tributárias, demora de caso a caso para conseguir uma linha de crédito no Paraná, ali, né, no Fomento Paraná, porque é analisado todos os itens, tá? Então, essa medida aqui da MP 44 é focada para a folha salarial da empreendimento, por 2 meses, tá? Então, ela só apenas pega a empresa acima de 360 mil ali. Visa a totalidade da folha de pagamento. A formalização do pedido tem que ser até 30 de junho de 2020, tá? Isso é importante fixar. Esse não é lá até dezembro, então tem que pedir até 30 de junho. Pelo período de 2 meses, a folha é limitada 2 vezes o valor do salário mínimo, tá? Isso não pega todos os salários dos empregados, até 2 salários mínimos, por 2 meses, como já dito. É exclusivo para a folha de pagamento, para o processamento da folha. A taxa de juros é 3,75% ao ano sobre o valor concedido. O prazo para pagamento é 36 meses para pagar. Tá? Tem uma carência de 6 meses para o início do pagamento. Aqui tem que cuidar na questão também para não haver o vencimento antecipado da dívida. Tem que cumprir todos os requisitos, porque senão pode gerar um transtorno para o empresário. Pode vencer antecipadamente a dívida toda e pode dar um problema que a gente já sabe como é, né? E nessa fase também da linha de crédito, não podem rescindir sem justa causa, tá? Durante o período compreendido entre a data da contratação da linha de crédito até o 60º dia após o recebimento da última parcela. Então, não pode rescindir. Descumpriu isso, vence antecipadamente a dívida, então tem que cuidar. Esses são os tópicos objetivos aí dessa MP 944 que precisa contribuir com o caixa das empresas aí para o capital, né? Tem que ter cuidado aí para isso não virar um problema maior ainda no futuro, né? Então, o vencimento antecipado da dívida aí no momento já difícil, né? Que a gente sabe que não termina agora, né? A gente pode superar essa crise, afastamento social, isolamento social nos próximos meses, mas a gente sabe que as empresas vão demorar um bom tempo ainda até recuperarem o fôlego, né? Esse tempo que foi, entre aspas, aí perdido, né? Já caminhando para o final aqui, eu
só ver se o Gessé tem mais alguma coisa a acrescentar aqui, e já vou agradecendo aqui novamente a participação de vocês. O Ricardo Weber já fez um outro bate-papo aqui com a gente com relação às medidas tributárias e como o sindicato Sincotiba estava atuando também nessa frente, né? Então, agradeço mais uma vez, doutor Ricardo, Gessé também, né, meus colegas aí de longa data. É muito bacana a gente poder bater esse papo aqui com vocês. Gessé, deixo a palavra com você. Eu só queria dizer que a gente está passando por um momento de incertezas, assim, até judiciais, assim, futuras decisões que a gente não tem, e que a gente teria que destacar as pessoas e as entidades sérias, como então se preocupar de seguir orientações disso e demonstrar que nem as instituições tipo o sindicato, o doutor Weber participa, é sério nessa situação, o escritório que a gente atua, que o doutor Ulisses também atua. Então, para as pessoas, assim, nessas incertezas, que então, tomar cuidado nessas da fake news que está na moda, das questões, e tentar seguir para essas pessoas e entidades sérias, porque com isso a gente vai conseguir passar pela crise, né? E estou à disposição aí para quando vocês quiserem. Agradeço mais uma vez. Se tiver alguma dúvida, estou à disposição. Obrigado, Gessé. Então, Ulisses, inclusive na outra live fizemos, né, medida tributária, falamos lá da ECD, que não tinha, insistiu, e hoje foi divulgado lá que a ECD foi prorrogada também, tá? Então, Sincotiba aqui continua na luta, nas obrigações acessórias dos tributos, tá? Por redução, postergação. Quanto à parte trabalhista, só fazer um comentário aqui, realmente há sindicatos diferentes um do outro, né? Sabe, são muitos sindicatos no Brasil, mas do Sincotiba aqui a gente está contribuindo nesse momento, os sindicatos têm que se sensibilizar nesse momento de crise, tá? Nós não cobramos aqui taxas para fazer nenhum acordo, tá? Diferente de alguns outros sindicatos, fica a critério de cada um. Contribuímos com certeza essa parte, os sindicatos entenderam que os sindicatos têm que se sensibilizar e não estão fragilizados. Então, esse é o momento do sindicato aparecer também, tá? Então, dá consultoria com credibilidade, confiança para os representados, e o Sincotiba está à disposição também para sanar dúvidas que surgirem aí, na assessoria jurídica@sincotiba.com.br. E quanto ao período agora, torcer, né, pensamento positivo, enquanto nós vamos aprendendo com toda essa fase nova, e vamos dar sequência, pensamento positivo, que tudo vai passar. Vamos continuar firme. Nossa torcida é para que tudo passe o mais rápido possível, que a gente possa voltar aí à normalidade, né? Mais uma vez, agradeço. É importante ter um comentário sobre a seriedade do trabalho do Sincotiba, né? A gente tem conversado bastante sobre as medidas, sabe a seriedade que o Sincotiba tem enfrentado esses temas e a assessoria que tem prestados aí a todos os representados, né? Então, agradeço mais uma vez, Dr. Ricardo Weber, Gessé, pela parceria e pela amizade desse bate-papo aqui. E ficamos por aqui, mais um bate-papo, né, sobre as medidas tributárias aí, trabalhistas para enfrentamento do Covid-19. Isso aí, um grande abraço. Um abraço.